Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Agora são 13 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília e a partir de agora você confere as principais notícias desta edição de sábado. Olha só, o mercado imobiliário em 2025 apresenta um cenário misto com desafios e oportunidades. Impulsionado pela busca por qualidade de vida, há otimismo em relação ao futuro do setor. E o destaque é a locação por temporada. No Brasil, houve um aumento nessa modalidade, superior a 100% nos últimos 5 anos. No mundo, em 2022, o mercado de aluguéis por temporada foi avaliado em 109 bilhões e 760 milhões de dólares. De acordo com a Organização Mundial de Turismo, a previsão de crescimento anual de 11,2% até o ano de 2030. Como aproveitar o potencial desse mercado em expansão? Para a gente entender tudo isso, eu vou chamar para a nossa conversa a advogada Luciana Codesso e o especialista em locação Gustavo Melo. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bom, vamos começar essa entrevista com o Gustavo. E, Gustavo, parece que a expectativa é animadora. Pensando nos inquilinos, visto que o setor imobiliário permite que imóveis atinjam uma rentabilidade média de até 1,4% ao mês, o que é bem acima dos 0,4% a 0,5% observado nos aluguéis convencionais, como rentabilizar os imóveis de forma mais flexível e lucrativa? Muito boa tarde, pessoal. A verdade é que a loucurada ela existe há décadas, né? Antigamente a gente alugava um imóvel para passar, por exemplo, as férias na praia, o ano novo, no boca a boca, né? Ou com aquela placa que tem no imóvel, né? Aluga-se por temporada. Mas esse setor ele tem, né, crescido exponencialmente nos últimos anos por conta do surgimento das plataformas, né? A tecnologia. A gente fala muito sobre o Airbnb, que foi a plataforma que puxou esse crescimento, mas outras plataformas vieram acompanhando, né, o crescimento desse mercado. E o ponto é que hoje a gente consegue flexibilizar muito e lucrar muito mais com o aluguel de um imóvel por conta dessas plataformas. Então, ao invés de você ter um inquilino fixo, que você faz um contrato através de uma imobiliária ou até mesmo direto com o inquilino por 1 ano ou 2 anos, a locação por temporada você foca em alugar para pessoas que precisam de uma residência temporária, seja naquela cidade urbana, né, mas no centro comercial ou na praia, por exemplo, um ponto turístico, uma região turística, e você cobra o valor da diária. Então, você aluga como se fosse por uma semana, um final de semana, ao invés de ter um inquilino fixo. O que isso trouxe para esse mercado? Né? Uma rentabilidade muito mais alta para o proprietário que aluga o imóvel, porque cobrando por diárias, você consegue, né, no final do mês, um valor muito mais alto de locação pelo imóvel e mais flexibilidade. Então, aquela família que tinha uma casa na praia, que usava somente uma vez no mês, 2 vezes no ano, ela pode, boa parte do ano, alugar esse imóvel, por exemplo, pelas plataformas e não se desfazer do imóvel ou não se comprometer com o longo, né? Então, essa é a forma que a gente usa esse mercado hoje para rentabilizar muito mais os imóveis e trazer mais democracia, eu diria, para a locação, né? Perfeito. Agora vamos com a doutora Luciana. Doutora, com os benefícios do aluguel por temporada, há dúvidas sobre a legalidade do negócio. É válido a gente frisar que esta é uma modalidade... Nós tivemos um pequeno problema com a doutora Luciana. Vamos voltar então com o Gustavo Melo. Gustavo, a gente sabe que a lei do inquilinato, que é a lei número 8.245, ela é antiga e precisa de atualização. Qual é a expectativa quanto à elaboração de projetos de lei para garantir a segurança jurídica, tanto para os proprietários quanto para os inquilinos? Boa. Explicando um pouco mais para a audiência aí a tua primeira fala, a lei do inquilinato, ela prevê a locação por temporada, como uma locação de no máximo 90 dias. E é isso que a gente faz pelas plataformas. Mas qual que é o ponto? A lei foi escrita antes do surgimento das plataformas, né? Então, claro que diversos cenários e o crescimento desse mercado hoje traz a necessidade de mais regulamentação, eu diria até mais segurança jurídica para esse mercado, tanto para o proprietário quanto para o inquilino ou para o, como a gente chama de hóspede, né? O locador. Então, o locatário também.
Então, o que a gente enxerga hoje, né? A lei ela sendo muito omissa em relação a vários pontos que surgiram, né? Várias práticas que surgiram nesse mercado, e assim a necessidade da gente trazer mais segurança jurídica para esse setor, né? Na minha visão, eu acredito que a gente deva ter, né, mais leis a respeito desse tema, e há até já a discussão de um texto no Código Civil que impõe, né, e traz um pouco mais de segurança para esse setor. Existe, na minha opinião, né, como administrador, como proprietário, na minha opinião, é muito importante que a gente discuta bastante esse tema e tenha uma lei, né, e regras equilibradas, que não favoreçam somente outras indústrias, outros setores, e muito menos tragam burocracias, né, demais para o setor. Perfeito, Gustavo. Agora acho que nós retomamos o contato com a doutora Luciana. Doutora, com os benefícios do aluguel por temporada, há dúvidas sobre a legalidade do negócio. É válido a gente frisar que essa modalidade regida pela lei de locações deve preencher os requisitos estabelecidos. E tendo tudo isso em vista, qualquer proprietário, seja de casa ou apartamentos, pode locar o seu imóvel? Oi, gente, boa tarde. Desculpa, caiu, retornei aqui. Sim, qualquer proprietário, você tendo um imóvel, você pode alugar por temporada, porque a lei de temporada está dentro da lei do inquilinato, é uma lei de 1991 e ela já tem essa previsão. Então, nós já temos uma segurança jurídica enquanto a alocação por temporada. O que nós temos hoje que é a alocação de curto prazo, né, que é uma alocação hoje atípica, é o que está sendo mais discutido, mas quem tem casa, chácara, como o Gustavo falou lá no início, né, já era uma modalidade existente onde todos já utilizavam e sempre com grandes garantias. E o interessante da alocação para temporada é que é no máximo 90 dias, que a lei prevê, e você cobra antecipado, então você tem menos chances de ter prejuízos, né, como proprietário. Obviamente que você pode criar algum calção para eventualmente ter algum problema no imóvel de quem locou, mas as plataformas hoje em dia, que essa que são onde a gente está num limbo jurídico um pouco mais, e acredito que era isso que o Gustavo até estava falando, é onde a gente precisa de um pouco mais de garantias, porque é onde a legislação ela não abrange, porque é uma modalidade atípica, porque na verdade a locação temporada ela tem de qualquer forma destino a tornar uma residência, ainda que de locação, e essa temporada por Airbnb de curto prazo, ela não tem esse aspecto de residência. Perfeito, doutor. E tudo que é novo amedronta de início. E as plataformas digitais, ainda mais que a locação por temporada, são vistas como um misto de preocupações sobre questões como segurança, impacto na comunidade e questões relacionadas à própria propriedade e vizinhança. De fato, o risco de roubo, danos e importunação, como barulho na vizinhança, há um dado que justifique esse receio, doutora? Olha, sim, é um dado que justifica. Existe essa situação, ela é real. Tanto ela é real que o primeiro direito de vizinhança é um direito garantido a todos, né? Então você tem que ter esse respaldo, ter que ter esse cuidado. E o que tem acontecido? As novas formas de locação atípicas, elas têm colocado em risco o direito de residência dos vizinhos, porque geralmente elas estão em condomínio e isso acaba atrapalhando e causando risco, seja até em áreas de lazer, as pessoas fazem festas, não obedecem às normas, e como isso tem sido apresentado hoje em dia no judiciário. Então, os proprietários, né, os vizinhos ou os condomínios iniciaram ações contra esse tipo de locação atípica para que elas não ocorram em locais tipicamente residenciais. Porque em razão de assaltos, pessoas que alugam com má fé para conhecer o imóvel, conhecer o prédio e entender a rotina. Então, esse tipo de imóvel destinado à residência
tem sido alvo de ações na justiça e o STJ já se manifestou onde, se a convenção do condomínio prevê que o imóvel é destinado à residência, não se pode ter esse tipo de locação, a fim de evitar esses problemas que, de fato, acontecem quando é locações de curta temporada. Perfeito, doutora. Vamos voltar agora com o Gustavo. Gustavo, em paralelo, uma nova modalidade está surgindo, a FlexStay, ou locação flexível. E mesmo tendo características temporárias ou duração padrão de 30 meses, o diferencial é evitar a burocracia e regras rígidas. É uma forte tendência e como deve funcionar essa nova modalidade? De fato, né, é uma tendência muito forte. O que a gente enxerga hoje, né, na minha opinião, na locação por temporada como um todo, até a FlexStay se enquadrando, né, parcialmente aí como esse modelo, ainda vemos muito amadorismo nesse setor. Até por isso que parte do meu trabalho é levar a educação através das redes sociais para proprietários, administradores, porque uma coisa que até esse mercado ele trouxe foi uma nova profissão, que é um gestor de locação por temporada, que não tem um imóvel, ela não é um proprietário ainda, ela pode estar com esse objetivo de vida, inclusive, e ela aprende como esse mercado funciona, entende como usar as plataformas e administra para proprietários que não sabem fazer, que não querem ou não têm tempo. E onde entra o FlexStay? Nessas plataformas, quando você sabe usar todas as ferramentas, você aluga da forma como você quiser. Você pode ter uma estadia mínima, uma restrição mínima de 7 noites, uma restrição mínima de 15 noites, 30 noites. Então, no final das contas, você não é obrigado a alugar para toda e qualquer pessoa. Por exemplo, por uma noite só, por 2 noites, você que decide as suas regras, sabendo como a plataforma funciona, e aluga escolhendo o inquilino, o hóspede, como nós chamamos. Você aluga escolhendo os valores que você entende que pode praticar nesse mercado, você aluga escolhendo a quantidade mínima de noites que a pessoa pode ou deve reservar para conseguir fechar um aluguel, né, ou uma reserva, como a gente chama, no teu imóvel. Então é uma grande tendência sim, porque ainda existe sim, né, uma certa insegurança jurídica nesse setor, e muitos proprietários, né, com essa consciência, eles optam por ter locações mais tranquilas. Então, por exemplo, eu tenho um imóvel em um prédio onde tem muitos moradores, por mais que a convenção do imóvel permita a locação por temporada, eu posso restringir para pegar aluguéis de pelo menos 15 dias, de pelo menos 30 dias ou 45 dias e ter uma rotatividade menor no meu prédio, né? É muito importante que os condomínios conversem, né, inclusive acerca desse tema, façam assembleias e decidam o que a grande maioria dos proprietários querem fazer, né? E aí respeitando, como a doutora trouxe, o direito de vizinhança, o direito de propriedade, todos devem caminhar lado a lado, mas sem impedir, né, o surgimento de um setor e de uma nova economia que é tão importante, uma renda, uma receita adicional para diversas famílias. Perfeito, Gustavo. E a próxima pergunta é sobre essa nova tendência, que já virou uma tendência, essa locação por temporada. Você acha que deve acontecer como foi com a Uber lá no começo, quando a plataforma surgiu? É difícil dizer, né? É difícil prever. Eu não enxergo que a gente tenha, como foi na Uber, entre aspas, e desculpa o termo, um inimigo, né? Que seria naquela época os taxistas, que enxergaram isso como um grande, né? Então, o Airbnb, na verdade, ele não tem um grande inimigo, porque quem quer alugar de forma tradicional, né, por longo prazo, existe uma oferta muito grande de imóveis da locação tradicional, milhares de imobiliárias, né? Esse mercado vai continuar existindo. Então, eu não enxergo um grande inimigo do setor da locação por temporada. Ele vem muito para agregar. A hotelaria, eventualmente, pode ser muito confundida, mas perceba que o público é muito diferente. Quem quer ficar em um hotel, ele busca as comodidades de um hotel. E quem quer ficar num apartamento, ou quer alugar um imóvel completo, por exemplo, ele está buscando mais privacidade, ele está buscando um espaço que acomode toda a família dele, ele pode ter uma família grande, ele está buscando uma acomodação que tenha um custo-benefício melhor, não só do valor da reserva,
mas relacionado ao fato de que ele pode ter já, por exemplo, uma garagem inclusa e não depender de um estacionamento, ele pode ter uma cozinha completa, como a maioria tem, e ele não precisar, né, comer fora no período que ele está fazendo, por exemplo, uma viagem de trabalho ou um turismo mais acessível com a família dele. Então, a grande verdade é que esse mercado democratiza muito, né, não só a viagem a trabalho, como, por exemplo, o aluguel, mas também o turismo. Então, na minha opinião, vai ter um crescimento tão grande quanto da Uber, é o que a gente imprime nos últimos anos e nos próximos anos também. Perfeito. Mas talvez, como foi, é esse que a gente tem que ter dentro dos condomínios para imóveis que são em condomínios, né? Perfeito. Agora vamos entender o lado jurídico e a mesma pergunta vai para a doutora Luciana. Doutora, a senhora falou no começo que pode haver um impedimento. A senhora concorda? Eu acho que tudo tem que ter equilíbrio, né? Impedimento não, mas as convenções dos condomínios, elas precisam ser muito claras em autorizar ou não esse tipo de locação, para que realmente não tenhamos divergência no futuro. Mas temos uma legislação a caminho, em breve, né? Então, acho que isso vai estar mais regulamentado, mas assim, não vai ser um impedimento, vai ser uma clareza quanto à possibilidade ou não desse tipo de locação. Como o Gustavo colocou, é necessário que os condomínios tenham isso muito claro, para que se estabeleça através das convenções, os seus regulamentos internos, e assim evite conflitos entre os moradores e os locatários. Perfeito. E agora vamos com o Gustavo. Gustavo, por favor, deixe uma palavra de incentivo tanto aos inquilinos quanto aos locatários. Com certeza, com certeza. Bom, como administrador e educador desse mercado, é meu dever, né, é meu papel, né, deixar essa mensagem para vocês. Entendam como esse mercado funciona. É uma grande oportunidade para todo mundo, até quem ainda não tem um imóvel, curiosamente, é uma nova fonte de renda, uma nova profissão que esse mercado trouxe. Entendam antes de discutir. Eu vejo muita discussão em condomínio, proprietário, vizinho que reclama sobre o tema e ele não sabe que existe um seguro. Por exemplo, o Airbnb tem um seguro tem um seguro de responsabilidade civil, a Booking também tem de até $1 milhão. O Airbnb, especificamente, tem uma proteção contra danos ao imóvel e até mesmo ao condomínio de até $3 milhões. Olha a preocupação que eles já têm em relação à segurança nesse mercado. Entendam as ferramentas que a gente tem. Você que é proprietário, você que é anfitrião, preze pela segurança do teu condomínio também. Entenda todas as ferramentas que nós temos hoje para trazer ação melhor, não só com os teus clientes, com os hóspedes, mas também com todos os vizinhos, né? Estudem o mercado, façam um investimento seguro, né? Estudem o mercado, façam um investimento seguro sim, de maneira geral, é muito importante essa discussão e que todo mundo entenda o lado um do outro, né? Tá certo. E por fim, agora com a doutora Luciana, qual a expectativa para novas regulamentações na locação temporária? Eu vou pedir para a senhora rapidamente deixar uma mensagem também, orientando ambos os lados. Bem, a expectativa é que o legislativo avance realmente na regulamentação da locação por temporada para esse perfil do tipo Airbnb. Já temos um projeto de lei encaminhado, porém ainda ele é tímido, precisa ter muito mais discussão, é um artigo ainda que não está bem atendendo à necessidade do mercado ainda, mas, no entanto, já está sendo abordado o tema, enfrentado, e as leis elas precisam ser atualizadas, e normal que seja feito no seu tempo certo, porque a vida é muito dinâmica, né? E entendo que esse tipo de locação é uma oportunidade incrível para proprietários, para os viajantes, para quem utiliza, mas existem informações, tem que ter contrato bem feito, responsabilidade de todas as partes, inclusive das plataformas. As mais conhecidas, elas realmente são responsáveis, elas trazem regras rígidas, e então, assim, estamos caminhando para que tudo seja normatizado da forma adequada, mas como tudo é muito novo, as experiências são novas ainda. Mas acredito que esse seja o futuro. E reconhecer essa tecnologia é um facilitador de vida para as pessoas, é um fator de geração de renda, faz a economia girar, as pessoas têm ganhos,
dos dois lados, então a gente só precisa entender melhor o tipo e regulamentar e fazer bons contratos. É importante que os contratos estejam bem escritos para que não reste dúvidas e aí gerar o menor tipo de incômodo possível. Esse equilíbrio é fortalecedor, eu acho que o mercado precisa e garante uma experiência positiva para todos se tiver tudo bem regulamentado. E acredito, a minha mensagem é, a gente precisa entender os nossos direitos e os nossos deveres. Então, aos proprietários reconheçam os seus deveres, aos inquilinos, né, os seus direitos, e assim todos vão poder aproveitar bem esta modalidade de tecnologia e de hospedagem. Muito bem orientado, doutora. Bom, eu agradeço demais a participação da advogada Luciana Codesso e do Gustavo Melo, que é especialista em locação. Muito obrigado pela participação especial e por orientar também os nossos telespectadores. Um ótimo fim de semana para vocês. Obrigada. Muito obrigado. Um ótimo final de semana, pessoal. Um grande abraço. Olha, e hoje é um dia especial na Igreja Internacional da Graça de Deus. Nesse momento acontece o culto das mulheres que vencem. E o nosso repórter Ismael Nascimento está lá acompanhando tudo de perto e vai trazer as informações. Boa tarde, Ismael. Seja muito bem-vindo. Quais informações você traz para a gente? Ainda está acontecendo o culto? Uma boa tarde para você, uma boa tarde também para você que está na sintonia do plantão de sábado. Estou aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus. O culto está quase acabando e começou às 11 horas da manhã e você percebe aí pelas imagens que o Marcelo está agora filmando para você de casa, que está lotado. Isso é Salgão. Imagina dentro, é muita gente, muitas mulheres buscando em Jesus a força, a inspiração para vencer os desafios. E te falo uma coisa, para quem está acompanhando agora o programa, desde as 7 da manhã, muitas mulheres chegando de caravana, algumas chegaram aqui 10 para as 8, assim, eu conversei com algumas delas, né? Falaram, Ismael, vim participar do culto das 9 na sequência das 11, o nosso culto das mulheres que vencem. E o Marcelo e eu, Marcelo, o cinegrafista e eu, conversamos com algumas cristãs, com algumas aqui, para compartilhar com a gente da importância desse evento para cada uma delas e como tem ajudado a vencer os desafios. É importante para a gente estar buscando a Deus e mulheres é coluna, né, da família. Temos que estar reunidas junto com Cristo para poder nos estabelecer e nos fortalecer para uma semana e um mês de bênção aí, em nome de Jesus. Nós mulheres precisamos, né? Precisamos nos renovar, nos revestir, né, do Espírito Santo de Deus. E toda vez que tem os cultos, a gente sai daqui abençoada e renovada. Gosto desde o louvor, mas assim, eu gosto muito de ouvir a palavra do Senhor, que é uma bênção que renova, né? Porque a palavra ela é edificante para todos nós mulheres. É um avivamento, né? Além do mais, quando se trata diretamente só do público feminino, eu acredito que ajuda em muitas áreas da nossa vida, principalmente parte emocional, psicológica, espiritual, que é o principal, né? Porque o crescimento vem primeiro do espírito e segunda, né, reflete em tudo que a gente faz, né? Tá aí, acompanhamos a palavra do povo. E olha, uma coisa interessante, a programação é muito especial, dedicada e pensada para elas. Começou às 11 horas da manhã, teve a palavra do missionário R.R. Soares, também do pastor Jaime de Amorim Campos, que levaram a palavra de Jesus. E o tema central deste evento é Portas Abertas, inspirado no profeta Isaías 60:11, mostrando que Deus abre as portas para as mulheres vencerem, tendo o amparo dele, sempre inspirando, né? Ainda mais numa sociedade tão cruel com as mulheres, a proteção de Deus é a base para tudo. E hoje cedo também eu conversei com a pastora Thaís Benevente e ela compartilhou com a gente quais são os principais desafios que as mulheres enfrentam na sociedade e como esse evento inspira elas a vencerem para jamais temerem as dificuldades que elas enfrentam. Vamos acompanhar. O maior desafio das mulheres é justamente permanecer. Então, permanecer na verdade, permanecer na palavra e permanecer com as portas abertas, que é o assunto que a gente trata na reunião de hoje. Então, que eram as portas abertas? Historicamente, quando essa mensagem foi dada pelo profeta Isaías,
Portas abertas significava tempos de paz. Tipo, vamos ter portas abertas, ou seja, de dia e de noite, não vamos ter medo do inimigo. As mulheres de Cristo, no geral, elas ainda têm muito medo do que o filho vai ser, medo de como o casamento vai ser. Existe muito medo, elas não têm paz. Então, assim, permanecer na verdade é um grande desafio, não só para as mulheres, para todas as pessoas. Então, essas reuniões, na verdade, elas trazem uma direção, um refrigério, um caminho. Olha, vai dar certo, existe uma palavra para isso e a gente vai conseguir. Eu quero que você esteja aqui, porque além da gente falar de um tempo de paz, a gente vai trazer aqui as características de uma mulher que tem paz. Eu já estou contando aqui. Então, às 16 horas, você é minha convidada especial para estar aqui comigo. Venha de perto ou então acompanhe aqui pela programação. Deus ser uma bênção para você. Acompanhamos a palavra da pastora Thaís Benevente, líder do MQV, Mulheres que Vencem, aqui da capital paulista, aqui do estado de São Paulo. É importante também destacar que tem o próximo culto às 16 horas, que você pode acompanhar, como muito bem destacou a pastora, pela televisão, ou quem está aqui em São Paulo, está próximo, pode estar aqui presente às 16 horas. O endereço é aqui na Avenida São João 791, República. Avenida São João 791, República. Aqui você pode ter a oportunidade de estar próximo da igreja e próximo de Jesus. Fernando, um forte abraço no coração e até mais, hein? Tá certo, Ismael. Um grande abraço para você também e até mais. Bom, agora vamos com as notícias internacionais. Os conflitos entre Israel e Irã chegaram ao 9º dia sem um sinal de cessar-fogo. Os países ainda trocam ataques e a ONU prevê o risco da situação sair de controle. O conflito entre Israel e Irã entrou no 9º dia com novos ataques e sem sinais de uma possível trégua. E em meio aos ataques, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, alertou que a guerra apresenta um risco de se tornar incontrolável e pede para que os lados deem uma chance à paz. Após a previsão de uma campanha prolongada, Israel estima que suas ações teriam atrasado em pelo menos 2 ou 3 anos o desenvolvimento de uma bomba atômica pelo Irã, enquanto Teherã descartou a retomada das negociações com os Estados Unidos sobre o programa nuclear antes do fim da ofensiva israelense. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, diz que a campanha já obteve resultados muito significativos e que vão prosseguir até eliminar a ameaça. No dia 13 de junho, Israel iniciou a campanha de ataques aéreos contra o Irã, alegando que Teherã estaria prestes a obter a arma nuclear. Teve a acusação negada pelos próprios iranianos, que responderam com lançamentos de mísseis e drones. O chefe da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, alega que não haviam provas de que o Irã fez esforço para obter a arma atômica, como também alertou que os ataques às instalações nucleares poderiam causar uma catástrofe nuclear com consequências para dentro e fora do país atingido. Até o momento, o chanceler do Irã, Abbas Araqi, se reuniu com ministros das relações exteriores europeus em Genebra, na tentativa de avançar nas negociações de um possível cessar-fogo. E os representantes da União Europeia afirmaram que buscam uma solução para garantir que o Irã nunca tenha posse de uma arma nuclear. A reunião entre o chanceler e os representantes europeus terminou sem um acordo. Além disso, Araqi alegou que deixou claro na reunião que as capacidades de defesa do país não são negociáveis. Olha, e uma mulher brasileira está presa em uma trilha da Indonésia. Ela está presa no local há mais de 12 horas aguardando um resgate. E durante a madrugada, um grupo de montanhistas foram até o local da trilha. Porém, o responsável pelo resgate ainda não chegou e não tem previsão até o momento. Juliana Marins, de 26 anos, está em um mochilão pela Ásia sem conhecidos. Ela já passou pelas Filipinas, Vietnã e Tailândia e agora está na Indonésia. Juliana estava fazendo uma trilha em grupo com uma agência de viagens no vulcão Rinjani. Porém, ela caiu e rolou pela montanha e foi parar a uma distância de 300 metros do local da trilha. O resgate não pode ser feito a pé e Juliana está escorregando. Isso significa que quanto mais tempo ela fica presa, mais ela se distancia da trilha.
E a brasileira está sem acesso ao celular, pois o seu plano de internet não funciona no país. A família de Juliana ficou sabendo do acidente pelo Instagram. Outro grupo de turistas que passavam pela trilha divulgaram imagens na rede social. Um dos turistas ainda conseguiu capturar imagens com drones. O grupo agora está focado em conversar com a Juliana para mantê-la acordada até a chegada do resgate, pois ela está muito debilitada e não consegue se mexer. A família também está tentando contato com a Embaixada Brasileira da Indonésia para auxiliar no resgate. Olha, vamos ao sul do país agora, onde uma tragédia abalou a manhã deste sábado em Praia Grande, no sul de Santa Catarina, quando um balão em pleno voo despencou após pegar fogo. 23 pessoas estavam a bordo, pelo menos 8 morreram e outras 2 pessoas seguem desaparecidas. Quem traz mais informações é a nossa repórter Michele Veiga. Vamos ver. Um balão tripulado acabou despencando do céu após pegar fogo e deixou mortos e feridos, de acordo com as informações oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado. O acidente desta manhã aconteceu na cidade de Praia Grande, no extremo sul de Santa Catarina, local famoso pelo destino e a prática do balonismo. Nos vídeos que circulam nas redes sociais sobre o acidente, existe a confirmação que algumas pessoas acabaram se jogando do veículo. O balão transportava 22 ocupantes, despencou na localidade de Cachoeira, atingindo diretamente a estrutura de um posto de saúde. As equipes de resgate do Corpo de Bombeiros foram rapidamente acionadas e trabalham no local. A identidade das vítimas e a condição dos demais passageiros ainda não foram divulgadas. Praia Grande, localizada no sul de Santa Catarina, é conhecida como a capital dos cânions, inclusive reconhecida pela Unesco. A cidade oferece diversas opções de ecoturismo e turismo de aventura com trilhas, e os voos de balão são um dos grandes atrativos da cidade. Bom, agora vamos falar de esportes aqui no nosso plantão de sábado. O Brasil volta a campo na Copa do Mundo de Clubes. O Fluminense vai enfrentar o Hyundai Ulsan da Coreia do Sul às 19 horas. E o jogo é muito importante para o time carioca sonhar com a classificação. O time carioca vem ao jogo motivado depois da grande atuação contra o adversário mais forte do grupo, o Borussia Dortmund. O Fluminense jogou melhor que os europeus e, por falta de pontaria, não conquistou os 3 pontos. Agora, os cariocas enfrentam o Ulsan da Coreia do Sul e são favoritos. Se não conseguir a vitória, a classificação ficará ameaçada. Nenhuma grande mudança na escalação é esperada por parte de Renato Gaúcho. A única expectativa é que o camisa 10 Paulo Henrique Ganso estreie no Mundial, já que não entrou em campo no primeiro jogo. Mesmo assim, o treinador gostou do que viu contra o Borussia e quer tentar repetir o bom jogo. Já o time coreano joga a vida. Caso for derrotado, eles estão desclassificados. E ainda falando da Copa do Mundo de Clubes, o Brasil oficializou seu interesse em sediar a próxima edição, que será realizada em 2029. A CBF sinalizou à FIFA o interesse em sediar a Copa do Mundo de Clubes de 2029. A manifestação foi feita durante a cúpula executiva de futebol em Miami, em reunião entre o presidente da CBF, Samir Chaoud, e os dirigentes Gianni Infantino e Matthias Graf Storm, presidente e secretário-geral da FIFA. A CBF oficializou a candidatura com uma postagem nas redes sociais. O momento é considerado propício para isso, já que o Brasil vai sediar a Copa do Mundo Feminina de 2027, o que aumenta a viabilidade logística e financeira para realizar outro grande evento da FIFA na sequência, aproveitando as estruturas e equipes já mobilizadas. Uma estratégia semelhante à dos Estados Unidos, que é a sede do torneio neste ano e em 2026 sediará a Copa do Mundo de Seleções ao lado de Canadá e México. Nos bastidores, o bom desempenho dos clubes brasileiros na edição atual e a alta audiência dos jogos no país também pesam a favor da candidatura. A empolgação da torcida brasileira, frequentemente destacada por Infantino em suas redes sociais, é vista com bons olhos pela FIFA. Mas o cenário ainda é competitivo. Candidaturas da Europa e da Austrália também são esperadas. A escolha da sede ainda não tem um cronograma definido por parte da FIFA. Caso o Brasil seja confirmado como anfitrião, terá direito a uma vaga extra no torneio, provavelmente para o campeão brasileiro de 2028. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Um ótimo fim de semana para você e até mais.